Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco e, como de hábito, eu tenho alguns informes antes da sessão. Esta semana, além da sessão clínica de hoje, naturalmente, nós teremos na sexta-feira a sessão da Sexta Consciência. Vai ser mais uma vez a sessão do grupo da insuficiência cardíaca, com um tema que eu acho bastante interessante, porque isso é vivência prática de sala de emergência, e o tema é como diferenciar a insuficiência cardíaca aguda de pneumonia, embolia pulmonar e sepse. Esse é um dia a dia de quem trabalha nas salas de emergência, não só tendo essas doenças como diagnóstico diferencial ou tendo essas doenças como fatores descompensadores da insuficiência cardíaca. Eu acho que vai dar margem a muita discussão. O grupo de emergência faz parte dessa sessão como debatedores. Eu queria convidar todos para estar aqui na sexta-feira de meio-dia a 13h30. Na próxima semana, na terça-feira, nós teremos o grupo da unidade clínica que aborda o tema de cuidados paliativos, que vai fazer uma sessão sobre manuseio de sintomas em cuidados paliativos na próxima quarta-feira, de 11 às 12 horas. Essa sessão da unidade clínica de cuidados paliativos, ela antecede a sessão clínica do hospital e vai abordar temas como diarreia, tosse, alteração de deambulação e por aí afora. Não é isso, Roberto? Roberto é um dos responsáveis pela coordenação dessa sessão e a gente já está divulgando com uma semana de antecedência por conta disso. Eu queria dar ainda um informe, na realidade parabenizar o grupo da cirurgia cardíaca do hospital, que ganhou no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular o prêmio de melhor tema livre oral no 7º Simpósio de Enfermagem em Cirurgia Cardiovascular. As enfermeiras, então, do grupo de cirurgia cardiovascular do Dr. Alexandre Siciliano, que o Dr. Alexandre Siciliano coordena, foram, então, agraciados com o melhor tema livre do Congresso. Esse Congresso ocorreu aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, entre 20 e 22 de abril desse ano. Queria lembrar a todos também que agora na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 8, o hospital vai estar passando pelo seu processo de recertificação do acidente vascular cerebral, residentes apostos, porque naturalmente vai haver um tracer, como eles chamam, que é uma avaliação de prontuários de pacientes admitidos e checagem junto ao corpo clínico do hospital a respeito do conhecimento das estratégias do acidente vascular cerebral. E até mesmo por conta disso, eu acho que é muito bem-vinda a nossa sessão de hoje, que vai abordar o tema acidente vascular cerebral em nonagenários, como proceder. Primeiro eu queria dar um esclarecimento que eu não conheço o caso, como toda sessão, eu não conheço os casos que vêm para a sessão, a não ser o tema, o apresentador, o moderador e os debatedores, mas o conteúdo eu não tomo conhecimento. Mas eu acredito que essa paciente tenha feito, ou esse paciente, tenha feito aniversário da semana passada para cá, porque era um octogenário e virou um nonagenário. Então, algo deve ter acontecido na última semana que esse paciente, ou esta paciente, virou de octogenário para nonagenário, mas a doutora Ana já me prometeu que vai explicar o porquê dessa migração. E eu queria aproveitar esse momento, na realidade, na sexta-feira passada, nós tivemos já a oportunidade de tecer algumas palavras a respeito de uma pessoa muito importante entre nós, que está completando 90 anos. Eu queria, então, quer dizer, todos já ouviram as minhas palavras na sexta-feira. O Dr. Dirceu é um exemplo para todos nós, é um exemplo de dedicação à medicina, é um exemplo de fidelidade à nossa sessão clínica, é um colega que, desde que eu entrei no hospital há 20 e tantos anos atrás, quase 30, eu tenho a oportunidade de vivenciar junto ao Dr. Dirceu não só a parceria, mas a empolgação nele com o cotidiano da medicina.
ensinando a todos nós, não só o eletrocardiograma, que ele nos dá a honra de toda a sessão, sempre que aparece um eletro, nos ensinar não só o traçado eletrocardiográfico e a sua interpretação, mas também algumas formas de apresentação desses eletros e mesmo da sessão clínica. Dr. Dirson, mais uma vez, muito obrigado ao senhor por ter participado, estar participando durante todo esse tempo conosco aqui no hospital. Eu tenho certeza que é um privilégio para todos, e eu queria então pedir que o senhor viesse aqui à frente da mesa para poder apagar a velhinha, a gente poder cantar um parabéns para o senhor. Vamos acender a velhinha aqui para... Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo bem! Paga a velhinha! Tudo bem! Vocês sempre nos trataram com uma gentileza, principalmente os jovens. Aqui, quando eu vou lá na emergência, eles tratam o velho aí, tratam ele com consideração e me ensinam. Eu aprendo muito porque já estou com 90 anos, meus neurônios já estão bastante defasados, eu tenho grandes dificuldades de raciocínio. A única coisa que está boa, diferente dos outros, são as pernas, que eu consigo andar muito bem. Mas quero agradecer o tanto que eu tenho aprendido com vocês e o pouquíssimo que eu posso ter ajudado a vocês em alguma coisa. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Dirson. Ana, vamos dar início então. O nosso paciente de hoje não fez aniversário, mas também poderia ser uma homenagem ao Dr. Dirson, né, André? A gente trocar e ganhar aí mais 10 anos de década para esse paciente. Mas, na verdade, a escolha do tema para essa sessão, ela veio depois de uma das nossas sessões, que eu nem lembro muito bem como é que surgiu o assunto, mas aí a gente estava até conversando, eu estava conversando com o Luiz Antônio Campos, e a gente estava comentando sobre trombólise, trombectomia, como que é mesmo a abordagem nesse paciente mais idoso, e algumas pessoas comentando, mas é muito agressivo, não é? E aí eu falei, bom, tem algum tempo que a gente não fala sobre isso na sessão geral, e a gente tem muitos casos de sucesso aqui no hospital de abordagem dessa população geriátrica no AVC. E como temos tantos casos, que foi um pouco difícil a gente escolher qual seria o melhor exemplo para a gente poder trazer aqui para a sessão. Então, por conta disso, a gente trocou um pouquinho a década do paciente. Esse nosso paciente é um pouquinho mais idoso, mas acho que a Thaís vai conseguir apresentar aqui o nosso caso muito bem, e espero a gente ter uma boa discussão. Queria agradecer também aos debatedores por ter aceitado o convite, por terem vindo aqui. Thaís, vamos lá começar. Então, hoje o caso é um pouco diferente. A dinâmica da sessão, a gente vai apresentar uma mesma paciente durante 2 momentos, 2 internações dela aqui no hospital. Então, a primeira admissão foi dia 14/5 de 2016. A paciente chegou aqui para a gente às 4h50 da madrugada. Temos uma paciente do sexo feminino, branca, de 96 anos. É uma paciente que foi trazida para a emergência com história de confusão mental e fala enrolada. O último horário que ela foi vista assintomática foi às 2 horas. De HPP, ela era hipertensa, tinha uma FA permanente, teve um infarto há 6 anos, tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, uma insuficiência renal em tratamento conservador e tem um relato de pneumonia tratada recentemente. Ao exame, ela tinha uma diminuição do nível de consciência, uma hemiplegia braquiocrural esquerda, com uma paralisia facial e heminegligência esquerda. Também estava disártrica. O NIH dela durante a recepção foi de 22. Principal hipótese diagnóstica com esse quadro clínico exuberante, acho que todo mundo chegaria à hipótese do AVC. Rapidamente foi acionada a linha expressa e essa paciente foi encaminhada à tomografia o mais rápido possível. Aqui, a princípio, temos a tomografia sem contraste, com um sinal de hiperdensidade da artéria cerebral média, à direita. Aqui,
Um vídeo é um pouco rápido, mas acho que o mais importante é realmente o persinal da cerebral média. Aqui. Aqui o vídeo, rapidinho, ausência de sangramento, sem evidência de sangramento. Ela foi encaminhada, foi realizada a angiotomografia também, que mostrou uma área de stop aqui, e vê que tem perfusão pelas colaterais, mas tem aqui, nessa imagem, vê bem um stop do fluxo. Aqui é rapidinho a imagem. E agora? Bom, então acho que a primeira pausa aqui da nossa sessão, eu ia pedir a ajuda aqui do Luiz Henrique, para ver... Luiz, a gente está então com uma paciente de 97 anos que chega à emergência muito sintomática, um NIH elevado, e era uma paciente que tinha um ranking de 3, um ranking prévio, né, Thaís? 3. Então era uma paciente que não era uma paciente tão restrita, não era uma paciente acamada, era uma paciente que precisava de auxílio, de ajuda, mas ela tinha uma vida razoável, bem razoável. E essa paciente chega realmente com muito sintoma. Mas, por outro lado, a gente tem uma paciente muito idosa, de 96 anos, já com algumas comorbidades. Num primeiro momento, o que você pensaria? Qual seria a tua conduta inicial, pesando risco-benefício? O que você acha ideal para ela nesse momento? Eu acho que a primeira coisa que a gente destaca é que a gente, em muito poucos anos, a gente mudou o foco da nossa discussão. Ou seja, até poucos anos atrás, a gente teria muito pouco o que fazer para essa doente a não ser suporte. E hoje todo mundo, tenho certeza, aqui dentro da sala, está pensando, vou fazer trombolítico ou não para essa doente. Ou seja, acho que essa é a primeira coisa, o grande avanço que a gente teve em poucos anos, uma coisa que era algo que não teria nada para fazer, hoje nós temos um trombolítico e nessa sessão a gente avança um pouco mais, ou seja, eu tenho um trombolítico e estou na dúvida se vou fazer numa pessoa de quase 100 anos, ou seja, um cenário inimaginável há menos de 5, 6 anos atrás. E as pessoas não queriam fazer nem trombolítico, muito mais impensável em fazer uma pessoa de mais de 90 anos. Então, acho que o grande avanço desse caso já é mostrar como isso já está posto para todo mundo, de uma maneira inquestionável. Essa doente, ou seja, de 96 anos, acho que a colocação que você viu, como ela era antes, obviamente existe um risco de sangramento grande, e que isso, na emergência, enquanto está se definindo essa janela, que ela está dentro da janela, que é até 4h30, é colocar junto com a família e com o médico, quando tiver, a paciente provavelmente, não, se for possível, ela interferir também, mas colocar isso do quanto isso pode ter um benefício para ela e o quanto tem um risco. Ou seja, nós aqui dentro temos, num ranking desse, que a paciente era bem anteriormente, acho que tentaria fazer o trombolítico, mas obviamente isso tem que ser dividido com todos os envolvidos e tem que ficar bem claro o risco. Porque, assim como pode ser um efeito ótimo, ela pode ser uma tragédia de uma hemorragia muito grande. Obrigada, Luiz. Eduardo, na sequência aí do Luiz, só o trombolítico seria suficiente para ela? A gente teria alguma outra estratégia na sequência ou algum tempo depois? O que você tem para dizer para a gente? O que mudou durante muito tempo, acho que a neuroradiologia intervencionista tentava mostrar o benefício da trombectomia e com muito insucesso. Vários trials mostravam, não conseguiam mostrar uma evidência científica importante, significativa para o tratamento endovascular do AVC agudo. E quando começou, a grande virada disso começou com o desenvolvimento do que a gente chama de stent retrievers, né? Que são stents, mas eles não funcionam como stents, eles funcionam mais como um cage, uma gaiola para você pegar o trombo. O que eu costumo falar é o seguinte, mesmo depois do desenvolvimento dos stent retrievers, o que mudou mesmo foi, antes se fazia o trombolítico, se esperava a recuperação do paciente, via se ele baixava o NIH. Caso ele não baixasse, e aí se lembrava que o endovascular seria uma segunda opção. Só que nesse intervalo, a perda de tempo era muito grande e muito significativa.
os trials começaram a dar resultados positivos para endovascular quando, em oclusão, como nesse caso, que a gente chama de oclusão dos grandes vasos, ou seja, M1 vertebral basilar, cerebral média, no seu segmento proximal, que é o, vamos dizer, o mais prototípico de um AVC, se acionar a equipe endovascular no mesmo momento de iniciar o trombolítico. Ou seja, não esperar a melhora ou a ausência de melhora do paciente para se acionar a equipe. Uma vez que, se não melhorou, a pior das hipóteses é você fazer uma angiografia do paciente caso haja recanalização. Ou, caso não haja, você já não perdeu mais 1 hora de tratamento, de janela. Perfeito. Não, só comentar, esse comentário do Eduardo é muito pertinente, quer dizer, na verdade o que aconteceu é que nos estudos de Doppler, né, você fez isso, as pessoas que acompanhavam com Doppler, quem era trombolizado, recebia RTPA, você viu que se a pessoa melhorasse com trombolite, assim, ela tivesse uma melhora, se ela reperfundisse, vamos dizer que a pessoa abriu a cerebral média com trombolise venosa. Na hora que você abriu e a pessoa melhorou, teve uma melhora assim, assombrosa, vertiginosa, né? Essa pessoa você tem certeza que ela recanalizou. Nem sempre, e aqui é melhora espantosa, né? Mesmo assim, isso muitas vezes, em primeiro lugar, não prescindia da necessidade de você evoluir para a terapia endovascular, porque, eu sempre comento isso todas as vezes que a gente fala em aula, se o doente tem uma oclusão de M1, e aí ele tem uma síndrome completa de cerebral média, como é o caso, ele reperfunde, o trombo migra lá para frente um pouquinho, talvez M2, a doente ainda vai ficar gravemente sintomático, mas porque ele reperfundiu a cápsula interna, vai melhorar da hemiparesia e você vai falar, não, agora ele melhorou. Mas isso não quer dizer que ele vai ter um desfecho favorável. Mas o segundo fato é que, se a pessoa, nesses estudos de Doppler, se a pessoa reperfundiu o vaso, metade dessas pessoas que reperfundem não tem melhora clínica. Elas só vão ter desfecho favorável 3 meses depois. Não tem melhora clínica naquele momento. Que é o brain stunning análogo ao miocárdio, né? Quando você abre, o miocárdio não volta a funcionar na mesma hora e o cérebro também não. Então, o parâmetro clínico é muito falho para a tomada de decisão se a pessoa reperfundiu ou não. Então, com isso, além do fato de que o cérebro sofre muito mais rápido a perda de tempo do que o coração, então a gente não tem saído. O certo é encaminhar o mais rápido possível para os amigos da intervenção. Daniel. Não tem saído. Perfeito, obrigada. Vamos lá, Thaís. O que a gente fez, então? Então, como já foi bem falado, a gente optou pela trombólise, ela não tinha contraindicações, termo de consentimento livre esclarecido, com RTPA 0,9 ml por quilo. O delta T do período que ela estava assintomática até o início da trombólise foi de 3 horas e 29 minutos. E como já falaram também, posteriormente essa paciente foi encaminhada à trombectomia. Então, essa é a técnica mais simples da trombectomia, é um catéter guia na carótida interna, isso aqui visto de frente, a carótida interna, cerebral anterior, cerebral média. Vocês veem, quando está sem contraste, já tem o dispositivo, está aqui, então, distal até aqui, isso tudo é o stent retriever. E nesse momento a gente chama de ponte temporária. A gente abre o stent, o trombo ele é esmagado para dentro da parede, na parede, e se cria uma ponte temporária, porque você vê que há uma estenose aqui ainda, ou seja, o trombo ainda está lá, mas se passa uma passagem. E como ele é feito de nitinol e há um efeito térmico, quem sabe como os stents, leva um tempo, o que se recomenda é que você deixe o stent retriever no lugar, espere 5 minutos para que ele atinja o seu equilíbrio térmico e com isso a maior força radial para abrir o trombo, e é o tempo do trombo se integrar, ou seja, ele se emaranhar no stent, porque ele vai ser puxado aberto. A princípio é estranheza, você puxar um stent aberto mesmo. Ele realmente tem uma força radial, ele é bastante delicado, ele é para isso mesmo. E você vai puxando lentamente, com cuidado, é claro, puxando, e atinge aquilo que você mostrou, né? Nesse caso, uma revascularização TIC3. Nem sempre o trombo passa o anterior, que você vai... Passa aí. Então, aqui é um TIC 0, aqui é um TIC 3. Esse, no caso, quando é favorável, quando sai de primeira. E você realmente vasculariza, porque aqui a parede não é doente, é um paciente com fibrilação, não há aterosclerose nesse vaso, não é um vaso doente. Então, por isso que você abre e fica tão bonito assim. É um êmbolo que veio da fibrilação.
Por isso que abre e você não tem lesão na parede do vaso. No coração, é uma coisa que pouca gente presta atenção. A gente, quando abre uma artéria, a gente fica prestando atenção no blush, que na verdade é um sinal do que sobrou de lesão de microcirculação. Você espera essa perfusão do cérebro para a gente ter certeza que houve ganho ou não, ou isso no cérebro não tem importância? O blush vascular acontece muito, às vezes é até um pouco assustador, principalmente aqui, nessas pequenas artérias que são as chamadas lentículas estriadas, são de 10 a 12, que saem aqui de A1 e de M1, esses pequenos cabelinhos, né, mais ou menos uma dúzia, que nutrem os gânglios da base, núcleo lentiforme, núcleo caudado. Essa área é uma área extremamente sensível e que geralmente está muito vasodilatada em vigência de oclusão. E é principalmente onde mais faz transformação hemorrágica quando você faz a reperfusão. Entendeu? Então, esse blush ou perfusão luxuriante, né, a gente costuma chamar assim também, é comum. E certamente quando o trombo é M1, após a emergência das lentículas estriadas, ou seja, quando elas não estão acometidas, é um caso bem mais favorável e deixa a gente bem mais tranquilo, apesar de a gente não se espantar tanto com uma transformação hemorrágica pequena que não tem efeito de massa nos gânglios da base. Não preocupa a gente, muito pelo contrário. Significa, é até marcador de bom prognóstico, ter uma pequena transformação hemorrágica. Isso não... O próximo é o seu. O que o Luiz chamou a atenção, que é a mudança de postura frente aos pacientes com acidente vascular cerebral, principalmente os octogenários e os nonagenários, por conta de um risco maior de sangramento, isso tem mudado bastante. Agora, eu acho que é preciso que a gente enfatize, eu tenho certeza que esse cuidado foi tomado nesse caso, que alguns cuidados a gente precisa ter com esses pacientes, né? Quer dizer, então é uma paciente que tinha um quadro de fibrilação atrial persistente, como foi chamado a atenção aqui na HPP, e certamente ela não estava anticoagulada, ou se estivesse anticoagulada, esse NIR devia estar abaixo de 1,7. Eu acho que esse... Ela não era anticoagulada. Não era anticoagulada. Não. Mas é porque é só para a gente poder assim, estar atento em relação a algumas questões que eventualmente podem potencializar o risco de sangramento. Acredito também que os níveis glicêmicos estivessem dentro de uma faixa considerável, porque a gente sempre tem que procurar, e aí pressão arterial você já tinha mostrado, mas a gente precisa minimizar essas complicações, tendo certeza de que esses parâmetros clínicos e laboratoriais, eles se encontram dentro de uma faixa que podem minimizar esse risco. Eu vou querer falar depois um pouquinho, mas eu vou pedir para o Eduardo terminar a respeito da trombectomia, que eu acho que tem alguns aspectos importantes para a gente comentar a respeito disso, que ele já sinalizou, mas depois eu volto a falar. Muitas pessoas, quando escutam alguém, 96 anos, vai trombolizar, ficam espantadas, como é que pode, como é que vai fazer, etc, etc. Então, é bom dizer de onde isso vem, não é da cabeça nem só de bom senso, isso é de ensaio clínico randomizado. Então, as pessoas têm que entender isso, ensaio clínico randomizado e meta-análise. Então, o maior ensaio clínico randomizado em trombólise venosa que a gente tem até hoje foi feito pensando muito nessa população, que é o IST-3, o International Stroke Trial 3. Pegou pacientes que chegavam na emergência, se eu olhasse é um estudo pragmático, se eu olhasse para a pessoa naquele momento da chegada dela e tivesse certeza que valia a pena fazer RTPA venoso, eu faria. Exemplo, alguém de 55 anos, hemiplégico e afásico, que chegasse, ninguém tem dúvida. Agora, se eu olhasse para o paciente que chegou na minha frente e eu tivesse dúvida quanto à necessidade de fazer, quanto à possibilidade de fazer trombólise, eu randomizava. Então, eu mandava o computador resolver para mim. Mais de 50% dos pacientes desse estudo, acho que 55%, se eu não estou enganado, eram pacientes exatamente assim, acima de 80 anos. Tinha gente até de quase 100 anos de idade. E o que a gente encontrou nesse estudo foram duas coisas. Primeiro, o benefício clínico da intervenção de trombólise versus trombectomia, trombólise versus não fazer nada, versus placebo, foi tão grande quanto, ou maior, na verdade, a estimativa pontual das vezes foi até maior do que nas pessoas mais jovens. Então, as pessoas confundem a pergunta, elas acham que alguém mais velho vai ficar tão bem quanto alguém mais novo. A pergunta não é essa.
pergunta é se alguém mais velho vai ser melhor tratado do que não tratado. E não é se alguém vai ficar mais velho. Eu já sei que se mais velho vai ficar melhor que alguém mais novo. Já sei que não vai ficar. A pergunta é, e por que isso? Por que isso? Vamos entender bem. É verdade que as pessoas sangram, André, mas quando eu faço trombolítico, eu aumento a mortalidade em 2% na primeira semana. E a mortalidade é aumentada às custas de hemorragia intracraniana sintomática. É verdade. Mas a questão é que quem não recebe trombolítico, em geral as pessoas que sangram são as pessoas com os AVCs mais graves, quem não recebe trombolítico, 6 meses depois tem a mesma proporção de mortalidade e essas pessoas morrem muito mal depois. Com embolia pulmonar, escara, gastrostomia, traqueostomia, tomando sabão na veia, que eu sempre falo, né, polimixina B, o que você quiser. E quem recebeu o trombolítico aumentou em pelo menos 30% a probabilidade de voltar ao normal. Então, portanto, no cômputo geral, é muito melhor fazer trombolítico do que não fazer. E se você quiser pensar de uma maneira mais tranquila de raciocinar, eu digo que a RTPA é sempre uma medida de compaixão. A pergunta é muito simples. Você tem 96 anos e vive uma vida boa. Você prefere, se você tiver que morrer porque você teve um AVC grave, morrer 2 dias depois com dor de cabeça, entrou em coma e morreu, ou você prefere morrer 6 meses depois com escala embolia pulmonar, traqueostomia, gastrostomia, tendo gasto todas as economias da sua família? Resolve isso aí. É simples assim. Muito bem. Então, pronto. Obrigada, Daniel. Só pro... Você quer só terminar, Eduardo? De passar a tua... Só para aproveitar esse slide do Eduardo, que ele queria trazer o benefício, depois a gente passa para o Marcelo lá atrás. Deixa eu só mostrar, porque eu acho que esse slide resume bastante essa questão dos octogenários, nonagenários, e de uma forma assim, eu confesso que até a trombectomia é um procedimento relativamente novo na minha especialidade. A gente tratava muito AVC hemorrágico, aneurisma, malformação, né? E de um tempo para cá isso realmente criou um novo procedimento que entrou na nossa rotina. Então, essa é uma meta-análise dos 5 trabalhos, né, dos últimos 5 trabalhos muito grandes, reúne mais de 2.000 pacientes, e o que eu ressalto aqui é o seguinte, olha só, a razão de chances, né, o odds ratio de você ajudar o paciente idoso seria 3,7, 3,68, ou seja, maior do que a sua chance de ajudar um paciente 268% maior. Bem, significativamente maior. A explicação para isso, Daniel me corrija se estiver errado, é que, como vocês podem ver, a razão de chance também aumenta de acordo com o NIH. Ou seja, pessoas idosas tendem a ter AVCs mais severos, NIH mais elevados, e por isso a sua chance de ajudar essa pessoa é maior. Entendeu? Então, como ele tem um NIH mais, você consegue puxar ele para um ranking melhor e uma vida com menos dependência do que o outro. Você não consegue puxar tanto o jovem. Então, é uma coisa que a gente mesmo tinha muita resistência, eu mesmo tinha muita resistência em octogenário no início, e logo no início da nossa experiência já mudei. Falei, opa, quem somos nós para decidir o destino dessa pessoa assim, sem oferecer o que a gente pode, entendeu? Assim, rapidamente, no início da experiência, já mudei a minha opinião pessoal disso. Se ele tivesse anticoagulado. 2,5 de NR, eu ia chamar o meu amigo Eduardo e mandar direto para a sala. Não pode, até 1,7. Todos os trials, me corrija, por favor, Eduardo e Daniel, mas todos os trials de trombectomia precederam a trombólise. Quer dizer, a trombólise precedeu a trombectomia. Tá certo isso? Não, na verdade, só 2 trials tiveram necessidade de fazer trombólise antes. Quase todos os outros, na verdade, tiveram mais ou menos uns 150, 200 doentes randomizados, em que a intervenção do grupo controle era o melhor tratamento disponível. Então, se o paciente pudesse receber trombolítico, ele recebia, mas as pessoas que tinham contraindicação formal à trombólise, por exemplo, que é esse caso, tinha NR largado, ou tinha tomado xarelto naquela manhã, ele poderia ir para a trombectomia primária. A gente está falando de 80% do grupo trombolizóide. Tudo bem, é isso aí. 80% do grupo trombolizóide. Mas então, dentro dos estudos, 80%, na análise de comparação, não existiu heterogeneidade entre esses grupos, entre os grupos que recebeu trombectomia primária e recebeu RTPA mais trombólise. Isso até foi feito, tem até um trabalho separado nisso. Então, no presente momento, considerando essa magnitude de efeito assombrosa, né, eu
eu encaminharia para trombectomia primária. Se o doente tem elegibilidade para trombólise, ela não deve deixar de ser feita nunca, porque a maior parte dos doentes assim fizeram. Mas se o doente, a pergunta depois foi, se tivesse 2,5 de NR, o que você faria? Aí a segunda pergunta é, considerando a magnitude do efeito da trombectomia, que é muito grande, porque o doente que tem oclusão de grande vaso é um doente com AVC muito grave, extremamente incapacitante. 96 anos é o fim da vida, né? Se tiver um AVC de 1000. Eu acho que eu concordo com você. Inclusive faz parte, né, Daniel, do nosso checklist da gente ter a coagulação do paciente para a gente poder definir a abordagem, né? Acho que o Roberto quer fazer algum comentário. Daniel, até ouvi a sua opinião. Ontem eu li uma mensagem que fala em relação especificamente aos NOACs, aos novos anticoagulantes, que existem alguns dados, embora sejam dados limitados, mas alguns dados limitados que sugerem não haver risco aumentado de trombólise em AVC com a utilização dos novos anticoagulantes. Embora não sejam dados muito inclusivos, mas alguns estudos, alguns dados limitados que conferem algum tipo de segurança nesse sentido. E um outro dado só também que você chamou a atenção, em relação de saber a funcionalidade prévia em todos os seus aspectos, é fundamental nessa faixa etária, porque o próprio American Heart contraindica a realização de trombectomia se houver uma incapacidade funcional significativa. Então, apenas de ter um conhecimento do ponto de vista genérico, né? Funcionalidade, cognição, de deambulação. Daniel, seu último comentário para a gente poder continuar. Não, primeiro, quanto a NOAC, são relatos de caso, né? E na relato de caso, com todas as suas limitações, são em geral muito enviesados. Ou seja, o doente que alguém teve coragem de trombolizar usando NOAC é um cara que você olhou, que você achou que por algum motivo talvez o risco de sangramento fosse ainda menor do que a maior parte das pessoas. Então, tem um viés nessa definição, não tem randomização, dá um medo. E segundo, funcionalmente, claro, se o doente é muito restrito, aí talvez não valha a pena. Aí é fim de vida, né? Vamos lá, Thaís, vamos continuar que ainda tem chão. Continuando, então, para a gente fechar esse primeiro momento, fizemos uma linha do tempo só para sumarizar tudo. A última vez que ela foi vista assintomática foi às 2 horas, chegou para a gente às 4h50 com diminuição do nível de consciência, hemiparesia e hemiplegia esquerda, 4h55 avaliação pela neurologia, a TC às 5h11, a trombólise às 5h29 e às 7h30 foi encaminhada a hemodinâmica. Esse tempo aqui está um pouquinho aumentado porque ela teve umas intercorrências. Durante o momento teve broncoespasmo, pico hipertensivo, precisando retomografar. Mas o importante aqui é que ela estava com NIH de 22, né, um ranking prévio de 3, e ela foi na alta com ranking de 3 ainda, com NIH de 2, né. A etiologia do AVC já foi bem discutido, cardioembólico pela fibrilação atrial, que a princípio ela não anticoagulava. No dia 30/5, ela foi de alta com prescrição de apixabana. Rodrigo, dá uma ajuda aqui pra gente. Nesse momento, né, a gente tem uma paciente que interna, fibrilação atrial permanente, sem anticoagulação, ela evolui com um AVC isquêmico, cardioembólico, e a gente consegue ter um sucesso no tratamento dela clínica. O momento da alta agora, como o doutor Evandro gosta de falar, o momento mágico da alta, o que a gente faz? A gente vai ter que orientar essa paciente e sempre vem aquela pergunta: eu vou anticoagular essa paciente na alta ou não? Né? Mais uma vez, a gente vai ter que pesar alguns riscos e benefícios em decorrência da própria idade. E também a escolha de qual seria a melhor forma da gente fazer essa anticoagulação, se a gente optar em fazer, né? De repente com os novos, não tão novos anticoagulantes orais, ou de repente a boa e velha varfarina. O que você faria frente a essa situação? Bom, o paciente teve um AVC cardioembólico. A gente sabe que em torno de 1/3 dos pacientes tem essa etiologia, são os AVCs mais extensos, mais devastadores. Tem um outro terço etiológico que a gente não sabe que é criptogênico, não é isso, Daniel? E, provavelmente nesse grupo tem muita FA também como causa do AVC. Sem né? diagnóstico. Então, só reforçar essa questão da FA e o AVC. Essa paciente ela deve ter um Chade-Vasque com risco embólico aproximadamente 10%, eu chutaria aqui sem fazer conta, ao ano, o que é altíssimo, né?
Acho que poderia estar tomando anticoagulante prévio, mas não é essa a pergunta. Acho que o risco de hemorrágico usando anticoagulante, seja qualquer um deles, seria menor do que um AVC. Uma vez tendo AVC, acho que a gente deve anticoagular sim, o risco aumentou ainda mais. O apixaban entre os novos, ela teve um perfil de segurança um pouco maior, apesar de não ter sido ter comparação direta entre eles, então a gente tem usado um pouco mais apixaban nos pacientes com risco hemorrágico mais elevado. Não teria problema em usar apixaban, acho que eu usaria assim um dos novos. Ótimo. Vamos lá, Thaís. Ela vai para casa e o que acontece com ela? Então, esse ano, no dia 5/3, ela volta. Ela voltou por uma infecção de trato urinário, complicou com infecção de trato respiratório e um IAM sem supra que foi tratado de forma conservadora. Ela estava usando, a princípio, losartana, carvedilol, Lasix, Vastarel, citalopram, clopidogrel, quetiapina, domperidone e zolpidem. Ela interrompeu o uso de apixabana porque ela teve uma hemorragia digestiva há mais ou menos 8 meses, prévio. Aí a médica preferiu suspender a medicação, mas o relato é que tenha sido uma hemorragia digestiva pequena, né, sem instabilidade hemodinâmica. E aí, no dia 15/3, 10 dias após a internação, prestes a ter alta hospitalar, o médico da semi-intensiva foi chamado pelo familiar porque a paciente não estava falando, desde as 10h10. Ao exame, estava com uma pressão boa, pressão 110/45, estava hemodinamicamente, o HGT de 105, estava novamente disartria, hemiparesia esquerda, heminegligência esquerda. O ritmo cardíaco irregular, né, devido ao FA, e o restante do exame sem alterações. Do exame neurológico, o NIH dela, ela pontuou na motora, né, estava hemiplégica, sonolenta, com paralisia facial, não estava com hemanopsia e heminegligência, com NIH total de 25. Conduta foi acionada a linha expressa novamente, foi realizada a nova TC de urgência, né? Lembrando que o tempo é sério. A TC sem contraste, se alguém não tem nada, ausência de sangramento, tem uma área plena do AVC anterior, né? Uma área de gliose, que vai ser vista bem aqui, mas a princípio nada que chamasse muita atenção, né? E muita atrofia pela idade. Aí foi realizada a angio-TC, que a princípio não viram nada também, né? Nenhuma obstrução dos ramos principais. Ela estava usando anticoagulante? Ela suspendeu pela hemorragia digestiva. Estava sem nada. Não, o tratamento só estava... Provavelmente ela fez um infarto tipo 2 por consumo e não foi levado adiante, né? E aí, Luiz, nesse momento, o que a gente faz de novo? Já te perguntei uma vez, vou te perguntar de novo. Essa paciente, ela teima com a gente, né? Ela está sem anticoagulação, faz um AVC, recebe alta com anticoagulante, é suspenso e faz de novo provavelmente tudo indica que sim, né? Um novo AVC. E agora? Olha, ela cai na mesma situação de se avaliar a trombólise. O diagnóstico do AVC é clínico, ou seja, tomo normal com evidência clínica de ter tido um AVC, ela se coloca na mesma situação de trombolizar novamente. Entendeu? Acho que é o que a gente tem a oferecer a ela. A gente pode, Daniel, até para os mais jovens da plateia, trombolizar novamente essa paciente? Já foi trombolizada a trombectomia? Eu posso trombolizar de novo? Problema nenhum. Quer dizer, todas as quantificações em geral são relativas, né? Tirando o sangramento ativo, tá? Mas são relativas. Mas se sugere que você evite trombolizar alguém nos primeiros 3 meses depois de um AVC recente, ou IAM também, né? Em grande parte pelo risco de transformação hemorrágica no AVC recente. É claro que isso é muito relativo em relação ao tamanho do AVC. Se tivesse tido um pontinho só na difusão, semana passada eu também não teria medo, né? A questão é o tamanho relativo. Mas um AVC que tinha 1 ano antes, eu acho que não tem risco nenhum. Muito bem.
não é tão fácil igual dar choque, né? A gente está aqui numa discussão de alto nível em relação à reperfusão nesses pacientes, mas eu queria só reforçar alguns tempos básicos para aqui na sessão. Uma é o tempo do primeiro contato médico para a tomografia, o tempo preconizado são 25 minutos. Tá? É bastante curto. E o tempo até o laudo seria de 45 minutos, da chegada até o laudo. E o tempo da chegada até o início do trombolítico de até 60 minutos, quanto antes melhor. Tá? O tempo que a gente tem hoje para fazer a trombólise é de até 4 horas e meia do início dos sintomas. Tá? E a gente aprendi muito aqui com o grupo da neurologia, o Daniel, o Valério, Aquiles, Eduardo, toda a equipe. O Daniel, particularmente, tem uma virtude que ele nunca está satisfeito, ele já reclamou aqui dos tempos e está sempre incomodado com os tempos longos. Essa paciente teve uma história de um sangramento digestivo que, a princípio, a gente não consegue quantificar, e isso foi suspenso. Por conta disso, foi suspenso a anticoagulação. Levantar exatamente o quão prudente foi isso e como é que a gente relativizaria isso, porque é uma paciente com um risco bem elevado e ela acabou recorrendo em relação ao acidente vascular encefálico. Boa pergunta, Miguel. A última pergunta. Acho que o primeiro aspecto não ficou claro na apresentação. Qual foi a causa do sangramento digestivo, a origem, alto, baixo, se é um sangramento tratável, se tem algum mecanismo de hemostasia viável. Acho que essa pergunta é fundamental. Foi um sangramento ambulatorial, não justificou a internação. Não, ela não foi internada, não foi investigada, não teve nenhuma instabilidade clínica. A gente acredita que tenha sido um sangramento pequeno, mas também não sei te dizer porque não foi investigada no momento, né? Ela estava fora do hospital. Sendo assim, aprendi eu ouvi o Ricardo Alvariz, nosso gastroenterologista, fala muito com a gente. Deixa o paciente sangrar do estômago, mas não deixa ele infartar, né? Aqueles dilemas que a gente tem no paciente que está tomando antiagregante plaquetário para síndrome coronariana aguda, que sobe uma troponina, por exemplo, no meio de hemorragia digestiva, ele vai para um procedimento endoscópico sem reverter toda a terapia antitrombótica. Então, eu iria nessa linha. Só, eu sempre falei isso ontem para a Thaís. Eu apresentei isso uma aula uma vez, perguntaram isso para mim, né? Então, primeiro, eu recomendo muito cuidado com a visão do médico, né, que ele se sente muito iatrogênico. Quando você prescreve um medicamento e alguém sangrou digestivo, você fala, não vou dar mais remédio nenhum, porque daqui a pouco vão caçar meu CRM, porque o doente vai sangrar de novo. Mas já, quando você empodera o doente da decisão, faz mais sentido na cabeça. Primeiro, as pessoas colocam o mesmo peso para o desfecho, que é o que o Rodrigo falou, você coloca o mesmo peso de desfecho de uma hemorragia digestiva para um AVC. E quando você pergunta para as pessoas, já fizeram essa pergunta, explicaram assim, olha só, um AVC menor, você vai ficar um tempo sem se mexer, você vai ter dificuldade de falar, etc, etc, etc. E aí pode ser que você melhore um pouco e consiga retornar à vida. E um AVC maior, que é o caso, você vai ficar hemiplégico, negligente ou afásico, vai ficar em cima da cama, gastrostomia, traqueostomia, etc, etc, etc. Né? Hemorragia digestiva, você vai sangrar, vai achar que vai morrer. Raramente você vai morrer, na maior parte das vezes você vai sair. É muita dificuldade, vai entrar em choque, vai tomar transfusão, alguém vai fazer endoscopia, blá, 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 blá. Pode ser até que você morra, mas na maior parte das vezes, se você for cuidado rápido, você consegue sair. Se você explica isso para as pessoas, se você explicar para os médicos, quantas hemorragias digestivas por ano você está com vontade de pagar de preço para evitar um AVC, o médico em geral fala uma no máximo, ou duas. Ele vai parar o anticoagulante e não vai fazer nunca mais. Se você explicar para os doentes, 30% dos doentes chegam a dizer que mais de 20 hemorragias por ano, porque para o doente é muito mais assustador ter um AVC e ficar assim o resto da vida do que sangrar e ir para o hospital, ficar uma semana e tal. Quando você pensa do ponto de vista do doente, explica para eles, esse estudo já foi feito. O doente prefere a hemorragia do que o AVC. Doutor Rob... Deixa eu fazer uma perguntinha. Em vez de usar nesses pacientes esses inibidores do fator AX, em vez de usar, usaria, como a colega disse, a velha varfarina, que talvez tivesse o controle melhor com INRI. Então não seria uma boa opção? A gente continua tendendo a achar que a varfarina tem uma segurança maior, apesar de todos os estudos mostrarem o contrário. Né? A gente precisa ver se essa paciente estava com a dose adequada dos anticoagulantes. Eu volto a falar que a Pixaban parece um pouco mais segura, ajuste pela idade, peso e creatinina. E só comentar, pelo menos varfarina, mesmo para quem não gosta de varfarina em pessoas idosas, tem um ensaio clínico especificamente com pessoas mais velhas, que é o BAFTA. Né? O BAFTA envolveu doentes com fibrilação atrial que tinham acima de 75 anos, especificamente, e viu que varfarina é melhor do que usar asparina.
Quero jogar uma outra no ventilador aqui, que é o seguinte. Admitindo que ela não voltasse a ser anticoagulada, tem espaço para uma doente de 96 anos ser submetida a um procedimento ou de ablação ou de fechamento de auriculeta, uma vez que ela tem um risco de, conforme o Rodrigo calculou aqui, mais de 10% do cardiovascular de ter, por ano, de ter recorrência de acidente vascular cerebral? Quem é que Eu ia conversar com o Eduardo Saad, mas a oclusão de auriculeta é uma possibilidade, sim. Mesma coisa, acho que o risco do procedimento não deve ser maior que 10% ou pelo menos 20% em 2 anos. Acho que vale a pena, sim, qualquer estratégia para prevenir o AVC. Esse seria meu posicionamento. O doutor Roberto está querendo fazer algum comentário. Bom, depois eu falo, mas é razoável se considerar, nesse doente, porque ele pode ser descoagulado há algum tempo, se ele tivesse contraindicação absoluta de descoagulação, não dá nem para pensar. Mas eu não escolheria de prima, não. Acho que o Mozinho comentou rapidamente que a gente não chegou a discutir aqui a dose que esse paciente está utilizando. A apixabana seria uma droga mais segura para o trato gastrointestinal, mas ela já tem mais de 80 anos, saber a creatinina e o peso poderia recomendar a redução da dose. Um erro frequente, mais de 30% dos pacientes no mundo estão com dose errada de anticoagulante, porque é idoso e vou fazer metade da dose. Isso não deve ser feito. E, finalmente, em relação a fazer ablação ou a oclusão de aurícula, a ablação não prescindiria de manter a anticoagulação. O fechamento auricular, sim, poderia, talvez possa ser uma situação de deixar sem anticoagulante. O comentário da dose, doutor Roberto, é excelente. A gente vê com muita frequência ainda muita confusão em relação à dose e o próprio medo do médico onde indica a anticoagulação. E a gente vê pacientes que não deveriam estar com a dose corrigida e ajustada. No caso, essa paciente deveria estar e estava realmente com a sua dose ajustada. Bom, esse caso é um caso emblemático. Na realidade, ele não é são 2 casos, porque há 2 momentos na evolução. E a pergunta que eu faço é porque, salvo um erro meu de observação, a paciente esboça sinais de localização central muito semelhantes ao primeiro evento. Eu até comentei aqui atrás o seguinte: a mesma cerebral média direita. Só que quando ela vai para a angiotomografia, o trombo não é visualizado, pelo menos eu não observei, e muito menos o stop, ou seja, padrão de cutoff produzido pelo evento cardioembólico. Então a pergunta que eu faço é se isso muda a estratégia intervencionista, farmacológica ou percutânea, ou se vocês mantêm o mesmo procedimento, ou seja, fibrinólise seguida pela intervenção. Não, então, se o doente tem uma clínica de AVC, é evidente que ela tinha, né? Deve ter uma oscilação aguda, e fez tomografia sem contraste, eu não precisava nem ter visto a anjo para indicar a RTPA. Não queria nem saber o resultado. A anjo TC indicaria, na presença de oclusão, eu chamaria meu amigo Eduardo. Já chamei várias vezes, mas não vendo, eu faria RTPA. Nada impede, por exemplo, que essa doente tenha tido trombo tenha se fragmentado, ela tem chuveirado todo o território cortical, e você não vai ver que os trombos são pequenininhos, talvez você não veja na anjo TC. Ou a gente tem que gastar muito tempo procurando, não sei. E o RTPA funciona muito bem nessas pessoas, né? Quanto mais distal é o trombo, menorzinho, mais espalhado, que o RTPA melhor funciona. Ou seja, mais do que nunca a abordagem farmacológica é indispensável. Isso, e provavelmente a intervenção percutânea ela não se fará necessária por um critério anatômico do ponto de intervenção. É isso aí. Perfeito. Vamos lá, Thaís. Exatamente. Então, nesse momento, a gente optou também novamente pela trombólise, ausência de contraindicações, a mesma dose. Novamente, o resumo desse segundo evento. Ela foi vista assintomática às 10. O evento foi... Ela foi chamada pelo médico com disartria, hemiparesia e hemiplegia às 10h29. 10h41, avaliação pela neuro. TC 10h50 e trombólise a 11h10. O NIH dela era de 25 e ela... Foi incrível a melhora dela, que ela foi para o NIH de 3, com apenas disartria e paralisia funcional. O ranking prévio de 3 terminou com ranking novamente de 3.
Aqui depois ela foi submetida a uma ressonância, vê apenas essa lesão parietal aqui posterior. Novamente o vídeo. Com área de gliose, com atrofia cortical, etc. Muito rápido. Então, a evolução dela intra-hospitalar, ela ficou internada por algum tempo por descompensação das doenças de base, congestão pulmonar, porque ela tinha uma IC, e insuficiência renal, também com uma pequena piora do clearance, né, de 19,9. Mas no dia 28/3, ela estava bem estável hemodinamicamente, compensada das doenças e foi avaliada alta-hospitalar. E agora a gente vai, mais uma vez, liberar essa paciente para casa, né? E as orientações que a gente deve fazer, acho que nesse momento não cabe mais a gente perguntar se essa paciente vai receber alta com anticoagulação ou não, né? Eu acho que talvez agora cabe a gente pensar qual seria a melhor droga para essa paciente. Uma vez que ela já usava, quando ela recebeu alta na outra vez, na primeira vez, ela recebeu alta com a apixabana e com a dose adequada, que o Dr. Roberto já tinha salientado aqui para a gente. E fez esse sangramento digestivo, um sangramento pequeno, mas realmente ela sangrou. O que vocês fariam nesse momento? Acho que tentaria mais uma vez a apixabana. Exatamente. Por isso, sem dúvida alguma. Essa é a questão, né? Nesse momento ela perde um pouco a função renal dela, ela tinha um clearance acima de 30 da outra vez, no momento que foi indicado a apixabana, e agora a gente tem um clearance mais baixo. Então... Também embora melhor, se fosse para escolha entre os NOACs, né, o apixaban seja melhor em termos de hemorragia digestiva, mas pela possibilidade do reversor, né, da presença da bigatran, né, um paciente de risco, talvez fosse uma opção também a se considerar, não fosse o problema da insuficiência renal. Muito bem ponderada, a apixabana realmente é uma droga que sangrou menos o tubo digestivo, é muito bem tolerada em pacientes já com alguma alteração, né, da função renal, com alteração do clearance, mas agora realmente a gente tem um clearance inferior, o qual não foi contemplado, né, de forma robusta pelos estudos, e o reversor, eles ainda estão chegando, né, estão quase chegando, mas a gente objetivamente ainda não tem o da bigatrana, o reversor está chegando, acho que é o que vai chegar primeiro, né, mas efetivamente também ainda não está aqui no mercado com disponibilidade para o nosso uso. Mas aí, o que a gente faz? Ana, eu já vou comentar, mas duas coisas que eu deixei passar que eu gostaria de reforçar ao longo da sessão. Uma é a tomografia. A gente sempre foi treinado para fazer tomografia na suspeita de AVC e, particularmente, há 2 anos para cá, início de 2015, com os grandes ensaios de trombectomia, quando eles foram publicados, o exame que esse hospital e grandes centros de AVC passaram a fazer é a angiotomografia. Acho que é importante destacar isso, né, exatamente para ter uma ideia anatômica e ver se esses pacientes são elegíveis para o Eduardo em seguida. Tá? Eventualmente até para algum diagnóstico diferencial de AVC que não costuma... E a gente costuma adicionar a avaliação das colaterais também, até para ajudar na decisão, né, Eduardo? Que é legal ter comentário. Porque, na verdade, não é para indicação, é mais para prognóstico, talvez, né? Talvez agora, com alguns estudos novos, Down, né, que você vai esticar mais a janela, né? Existe alguma evidência que alguns pacientes, selecionando os grupos, que é interessante esse trabalho, que é muito recente, desse último mês, né? Que alguns pacientes se beneficiam com janelas de até 24 horas. E a questão que eu achei mais interessante nesse estudo, que você acha que sempre que ele vai se basear em métodos avançados de ressonância magnética, mas ele se baseia em volume de infarto, na angio-TC e clínica. Então, para trombectomia, porque os trabalhos divergem na janela, né? Então, 6, 7 horas, alguns trabalhos vão a 8 horas para trombectomia. Está aprovado pelo FDA até 8 horas. Até 8 horas. Trabalha até 12, né? Não, o Escape tem, mas é uma porcentagem muito pequena das pessoas entrou até 12. A gente fez um caso no Américas de 12 horas. A gente já fez por aí também, mas é o doente que você olhou, é um caso muito selecionado. Idealmente até 6, 8 horas. Esse caso que a gente fez com 12 horas era muito evidente, ele tinha um déficit perfusional muito grande, um infarto relativamente pequeno, pegando só gânglios da base, um déficit perfusional pegando todo o território da média.
E a gente colocou e a gente acreditou realmente que fez benefício para ele. E o dado mostra exatamente isso, pacientes até 12 horas. Então, o melhor sujeito, André, é o cara que tem um infarto muito pequeno e está flutuando muito do ponto de vista hemodinâmico. É isso. O cara senta, fica hemiplégico, aí deita, volta ao normal. Senta, fica hemiplégico. Isso é um dilema, né? Um grande dilema do intervencionista, às vezes, é a trombectomia, é o paciente com oclusão de M1 e o NIH baixíssimo, ou o NIH de 0. O que você faz com esse doente? Né? O paciente está lá, tem uma oclusão de M1 e sem repercussão clínica. Né? Uma das coisas que eu faço, já fiz algumas vezes, é isso que o Daniel falou. Coloca ele sentado. Põe para andar. Vamos ver se ele faz sintoma. É isso, você tem que fazer um challenge nele, para ver como é, porque ele está com aquilo por causa das custas de colateral. Outro dia eu escutei, falei que o Daniel não gostou. Colateral é que nem funcionário público. Vai lá, fica um pouco, depois vai embora. Entendeu? Fica um pouco também? Fica um pouco. Segura um pouco. Mas depois vai embora. Entendeu? Funcionário público. Então, é difícil, eu já coloquei, eu tendo realmente, mesmo com pacientes sem repercussão clínica, se tem obstrução de M1, em fazer a trombectomia, sim. Preciso fazer só uma pergunta aqui para o Eduardo ainda. Eduardo, esses pacientes, durante o procedimento, você faz sob anestesia ou sob sedação consciente? Porque parece que a gente tem uma diferença de prognóstico dependendo das estratégias, é isso? A primeira evidência era que o melhor prognóstico, talvez a evidência mais forte ainda, seja que o melhor prognóstico seja feita com sedação consciente. E que os pacientes que eram submetidos à anestesia geral tinham um resultado pior, provavelmente devido à pior manutenção da pressão arterial. Existe um trabalho, né, feito na Alemanha, que é o Siesta, que comparou isso e, enfim, a primeira evidência já randomizada dizendo que não havia essa diferença. Eles colocavam um neurologista do lado do anestesista, ficava lá o neurologista o tempo todo, não deixa cair a pressão, não deixa cair a pressão, uma vigilância intensa na pressão mesmo sob anestesia geral, e esse trabalho mostrou prognósticos semelhantes, não fazendo distinção entre sedação consciente e sedação, e anestesia geral. Na prática, a gente faz pacientes com NIH menores, faz uma sedação consciente quando ele consegue colaborar. Quando ele tem um NIH um pouco maior, que está não colaborativo com o procedimento, a gente coloca em geral. Em relação à Pixaban, o estudo Aristóteles, ele excluiu esses pacientes com esse clearance, abaixo de 25 a 30. Então, a gente não tem essa informação ainda, tem estudo em andamento sobre isso, sobre o paciente com disfunção renal mais avançada, mas a recomendação atual ainda é a varfarina para esse modelo. Varfarina, perfeito. Não, é só para corrigir que, na verdade, a própria equipe do Eduardo, a gente já fez trombectomia aqui com o Eduardo com 24 horas, pacientes com 24 horas de evolução com essa característica de flutuar os sintomas quando sentado. Então, a gente já usou aqui essa janela maior também. Perfeito, a Cris. Obrigada. Vamos lá, Thaís. Finalmente chegando ao desfecho da nossa, pelo menos por enquanto, né? Da nossa sessão. Então, ela foi embora de 28/3 com a velha e boa varfarina. É isso. Com um ranking de 3 e... Ana, outro comentário. Ranking, não sei se as pessoas da sala estão familiarizadas com esse score, é uma escala de dependência, né, ou de independência, enfim. Ele vai de 0 a 6, em que 0 é a pessoa totalmente independente, 6 é o óbito, né? E o ranking de 3, que é o ranking dessa paciente pré-trombólise, nos dois casos ela teve uma recuperação total, ela voltou ao ranking de 3, a paciente tem uma dependência moderada. Ela precisa de ajuda para algumas atividades, mas ela anda sozinha. Só para a gente ter como referência quem era o caso em questão. Não, perfeito. Ela precisava só de auxílio para caminhar. Tinha uma cuidadora, mas ela tinha uma relativa independência, sim. E sai dessa mesma forma. Mais algum comentário, alguma questão? Bom, acho que eu queria agradecer muito a Thaís, que fez uma brilhante apresentação, e depois de tanta indecisão e dificuldade da gente poder programar o nosso caso de troca-troca, ela conseguiu, em cima da hora, programar tanta coisa.
Eu queria agradecer mais uma vez ao André. Já vou deixar a pergunta. Aos meus colegas. Fazer um comentário final. Aos meus colegas da emergência, pela brilhante participação, ao Daniel Bezerra e toda a equipe da neurologia, o Eduardo por ter vindo, né, principalmente de fora aqui do hospital, apesar de fazer parte, faz parte do nosso grupo, mas nesse momento não estaria aqui com a gente, e veio especialmente para participar e para passar tantas informações excelentes e relevantes para a gente. Dr. Kovac. Eu queria só terminar dando parabéns a todos e dizer uma coisa importante. A nossa turma de 1951, que está aqui representada pelo Dr. Dirson, pelo Dr. José Feldman e por mim, quando nós nos formamos e o paciente tinha 60 anos, a gente parava para pensar se valia a pena investir. Depois a gente subiu para 70. Depois começamos a pensar nos 80. E agora estamos pensando o que se pode fazer e até onde se pode investir para não ficar uma medicina fútil e acima dos 90. E já vamos chegar aos 100 anos daqui a pouco e a coisa está se estendendo. É um comentário bioético de finitude, de terminalidade, que eu não posso me furtar de fazer após ouvir toda essa discussão. Dr. Luiz Antônio Campos. Eu não quero ser o responsável pelo encerramento da sessão, porque a moderadora praticamente já encerrou, cumprimentando a Thaís e todos os nossos debatedores. Mas como nós temos 11 minutos e o André está tranquilo em relação a isso... Eu estou de olho aqui o tempo todo. Poucas vezes eu vi o professor André tão tranquilo em relação ao timing da sessão. Ele me pediu a palavra, eu pensei que ele estivesse mandando eu correr, eu nem dei a palavra a ele aqui. Eu não posso me furtar, digamos assim, a um cumprimento. Ou seja, o núcleo da neurologia clínica e intervencionista do hospital, além dos que os dois estão presentes aqui, a Cristiane está ali, nosso querido professor Aquiles Manfrim está ao lado da Cristiane também, e eu como médico assistente e, digamos, frequentador assíduo da instituição... E aprendiz, né? Sempre aprendiz, sempre aprendiz. Eu realmente cumprimento de maneira assim efusiva, porque eu participava do hospital anos atrás e pude perceber todo o esforço que a neurologia de então empreendia em todo o processo de protocolização do acidente vascular encefálico, isquêmico e hemorrágico na instituição, não medindo esforços para que se avançasse nesse item tão importante, a medicina de urgência e de emergência, e hoje a gente pode ver a concretização de tudo aquilo que foi inicialmente idealizado, depois planejado, agora mais do que nunca implementado e colhendo resultados que para um cardiologista clínico, com formação em cuidados intensivos, chega a ser surpreendente. O André comentou na abertura da sessão sobre o recredenciamento deste núcleo em nível internacional, é o recredenciamento canadense. Isso. E efetivamente esse recredenciamento, ele é mais do que justo e meritório, ele é fático. Várias instituições, e eu tenho participado de algumas delas, almejam certificados nacionais e internacionais para terem no seu portfólio para eventuais negócios, aquisição de novos clientes, marketing, promoção institucional. Isso é tudo muito importante, mas quando você vai analisar o fato que aquilo agrega em termos de dia a dia institucional e performance, quase sempre é muito pequeno. E o procardíaco, dentro de toda a sua jovialidade de quase 58 anos, ele não somente tem um diploma, ele não somente tem um certificado, mas ele produz aquilo que o certificado credencia, aquilo que o certificado chancela. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, eu não poderia me privar a esse comentário. Esse é um serviço modelar, um serviço de padrão internacional, e a certificação internacional é apenas este reconhecimento. Eu tenho certeza que nesse tracer que será feito, o rastreamento do paciente durante a internação, muito mais do que no registro do prontuário, que é sempre falho. Em qualquer parte do mundo, o prontuário tem senões.
mas a equipe treinada, a equipe que sabe o que fazer no momento certo, não somente multiprofissional e multidisciplinar, mas sobretudo interdisciplinar, é que vai fazer com que a chancela seja referendada e seja renovada. Meus parabéns. Esse é um caso, digamos assim, que em língua inglesa, evidentemente, pode ser publicado em qualquer revista internacional, porque ele é absolutamente, como eu já tinha dito anteriormente, emblemático. Isto não faz parte do chamado mundo real do planeta, mas especificamente aqui no Procardíaco, quem vê de fora pensa que isto é fraude, houve fraude em ciência, mas não é fraude, está tudo documentado e tudo absolutamente registrado. Meus parabéns a todos. O Eduardo tem agregado um valor extraordinário na neuroradiologia intervencionista e o resultado realmente é inimaginável. Meus parabéns a todos. Por favor, Dr. Feldman, fale. Meus cumprimentos pela extraordinária apresentação e todos os comentários que foram feitos. Agora eu fiquei pensando também, e já tinha dito a minha mulher, olha, quando eu morrer, deixa. E só pensa numa coisa, eu estou deixando ela me levar, mas senão eu ainda existiria. Mas agora eu tenho que dizer a Flora, Flora, quer saber de uma coisa? E leva para cá. Muito bem.